Trabalhei o fundo aqui já para antecipar um pouco, para não demorar muito. Então o fundo basicamente é o que a gente vai trabalhar a peça toda. Eu trabalhei a peça com 3 pincéis praticamente, que foram os pincéis redondos, que são esses aqui. Eu usei um redondo mais grosso, o número apagou, não sei que número que é. Daí um médio, que é o número 4, e um liner. A base eu usei foi o verde soft da Acrylex. E para a abóbora e a flor, eu usei o amarelo ouro. Então vamos lá, eu deixei essa parte da abóbora aqui sem preencher, só para mostrar como que eu trabalhei esse fundo aqui. Para fazer o fundo, eu hidrato bem o pincel e só tiro o excesso, mas não seco ele. Eu tiro o excesso na borda e diluo um pouco a tinta. E vou começar a descarregar, no caso aqui eu quero uma luz mais central, então eu vou começar a descarregar na lateral. Em seguida eu lavo o pincel e tiro todo o pigmento dele. Eu uso essa esponjinha, mas caso não tenha esponjinha, pode usar um tecido qualquer, ou toalha de papel. Daí eu tiro o excesso na esponjinha e já venho puxando a tinta. Caso fique essa divisão aqui, eu já venho com o pincel com água diluindo. A pintura fica manchada, mas sem rastro de pincel. Então eu vou completar toda essa área aqui. Eu não gostei disso aqui, então agora eu venho com o pincel úmido puxando a tinta para diluir bem essas marcas. O ideal esse aqui também é não secar com secador, deixar ele secando natural, que daí o pigmento vai se acomodando e cria esses efeitos bacanas na pintura. A minha peça original, ela foi feita num prato de micro-ondas. É um vidro, então a diferença da técnica da minha peça para que eu estou pintando agora, que eu estou pintando no MDF, é só o primer que você vai usar para poder segurar a tinta acrílica em cima. O primer pode ser spray ou pode ser mesmo esse da Acrylex de potinho. Então agora vamos fazer a sombra da madeira com a cor marrom escuro da Acrylex. A gente vai seguir o mesmo processo que foi trabalhado em cima. Então descarrega, como eu quero uma área mais escura próximo da abóbora, eu vou descarregar a tinta bem no contorno. Descarreguei a tinta no contorno, lavo o pincel, tiro o excesso na esponjinha ou num pano e já vem esfumando. Evita de deixar isso aqui. Trabalha área sempre pequena, porque se você trabalhar uma área grande e dependendo do calor, você seca muito rápido e acaba ficando aquela divisão da tinta. Então você tem que fazer uma área pequena e já vir diluindo, para não aparecer a divisão. Como essa área aqui é mais no fundo, tem a base, digamos, da mesa em cima, então vamos escurecer bem mais do que a borda dela. Então coloca a tinta para valer.
Aqui nessa borda eu vou dar uma escurecidinha só na parte superior dela. Então faço uma linha e já em seguida esfuma com água de novo, trabalhando sempre com bastante água. Então, eu dei mais uma escurecidinha com marrom escuro. Pode ver que eu trabalhei o marrom escuro em cima do castanho claro, mas não cobri ele totalmente. Eu dei uma ênfase mais nas partes mais escuras, né, na sombra projetada, e ainda aparece o castanho claro no fundo. Então agora vamos secar para escurecer um pouco mais a sombra ainda. Enquanto vai secando, vamos trabalhar agora essa abóbora daqui. Primeiro eu vou criar uns efeitos, uns tons nela com cerâmica. Mesmo esquema, hidrato o pincel, dilui a tinta. Descarreguei na parte que eu quero mais escura. Daí agora já venho de novo esfumando para não deixar a marca do pincel. Desse lado eu quero escurecer mais para o lado direito. Como essa parte está mais para o fundo, eu posso puxar a sombra até mais próximo aqui, ó. Agora o fundo eu vou começar ela com laranja. Se vocês observarem, eu estou fazendo sempre nas bordas. O centro eu estou deixando porque eu quero deixar um pouco de luz. Então estou seguindo sempre o contorno, que seria a sombra própria. Segue essa abóbora agora, eu vou ir para a flor. Vou
trabalhar com a cor cerâmica. Vou contornar toda essa borda aqui. Eu não encostei nessas duas bordas aqui, na beiradinha, porque é como se tivesse a beirinha da folha virada. Aqui, para dar profundidade no meio da flor, eu vou concentrar um pouco mais de tinta, tá? Tá, enquanto seca a flor agora, eu vou vir pro botão. Com a mesma cor ainda, com cerâmica. Pega a pincelada e puxa desde o pé para a ponta. Eu vou trocar de pincel até. Vou usar um pincel um pouco menor. Então eu vou trabalhar um pouco de úmido sobre úmido. Observaram que eu fiz as linhas não muito aguadas. Agora eu vou carregar o pincel no amarelo ouro e vou passar por cima com o fundo ainda úmido. Vou aproveitar e finalizar ele ainda úmido sobre úmido e vou usar a cor marrom escuro. Só vou dar uns toques na pontinha aqui escurecendo. A folha eu vou usar o verde musgo. E já na paleta eu vou colocar uma gota de preto, porque vamos misturar sempre o preto e o musgo junto. Só que eu não quero fazer a mistura dos dois na paleta. Descarrego o verde, só que eu não gostei do tom desse verde, que ele fica muito, digamos, aceso. Pego um pouquinho do preto agora. E vou misturando as duas cores direto na folha. Até porque, não sei se vocês conseguem ver, que algumas áreas ficam mais escuras e outras mais claras, justamente porque a mistura não está uniforme.
E a ideia é que fique manchado mesmo. Como aqui tem uma nervura da folha, eu vou desenhar ela, porque eu vou deixar o espaço sem pintar. Só não esquece já de esfumar em seguida para não ficar a marca. Peguei preto puro agora para criar uma mancha mais forte nessa região. Aqui também quero escurecer um pouco mais, então com preto. Agora vamos para essa outra. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, que ela tem mais nervura. Então, para mim não me perder na nervura, o que eu vou fazer? Eu vou usar um lápis branco. Esse é o lápis pastel branco da Koh-i-Noor. E vou marcar a nervura, a área que eu não vou preencher. Eu vou pintar onde tem lápis. Eu vou deixar ele sempre aparecendo, ó. O legal esse lápis depois, só molhar ele sai. Agora essa parte que está revirada da folha para cima, eu vou misturar um pouquinho de branco no verde para deixar ela mais iluminada. Deixei sem pintar toda a nervura. Então agora eu só quero dar uma escurecidinha em algumas áreas. Eu vou pegar um pouco mais de preto, pegar um pincel menor e vou escurecer a bordinha e já vem esfumando de novo.
Agora eu vou fazer uma misturinha com o branco e o verde, deixar o verde mais clarinho e vou realçar essa nervura principal aqui, ó. Aqui também quero dar uns toquezinhos só. O verde mais clarinho com o branco, eu tô só iluminando as beirinhas aqui. Agora com o liner tinta branca pura, eu vou dar uma iluminadinha na borda aqui, ó. Já aproveito para definir a borda e iluminar. A madeira já está seca, eu vou voltar para ela de novo, depois eu termino a outra folha. Eu vou usar um pano, pode ser qualquer pano, um pano de algodão mesmo, vocês vão molhar ele um pouquinho. Só deixa úmido e vamos desgastar um pouco. Agora com a cor tabaco, eu acho que da Acrylex é o rústico, que é o que mais aproxima com essa cor que eu vou usar. A gente vai fazer a sombra projetada da madeira. Que a sombra ela tá mais forte próximo da borda do tampo da mesa. Então, como vocês podem ver aí, eu fiz a sombra projetada, né, do tampo sobre a base. Então agora eu vou fazer a sombra projetada das folhas e abóbora.
Tá, enquanto seca a madeira agora, vamos voltar para essa abóbora. Eu só vou dar uma reforçadinha no laranja, que eu achei que ficou um pouco fraco essas daqui. Então eu só vou acrescentar um pouco mais. Essa abóbora aqui agora eu vou escurecer ela um pouquinho com o castanho claro. Eu vou misturar ele um pouco no amarelo. Esse amarelo é o amarelo ouro. Eu vou dar uma misturadinha no castanho claro, que eu quero dar uma escurecida nele. E vou trabalhar essa região aqui. Deixa aguada a tinta para não cobrir a cor antiga que foi feito. Tá vendo que através da tinta que eu passei agora, ela aparece a outra cor. Agora com o amarelo ouro puro, eu vou dar uma reforçada no centro da flor. Nas áreas que tem mais luz, eu vou reforçar um pouco mais. Eu quero ela mais forte, esse amarelo. Não esquecendo que a tinta tem que estar com transparência, tá? Para não cobrir o efeito que foi feito antes. Secar e vamos trabalhar um pouco em cima dessa folha agora. Então, com o preto quase que puro, vamos escurecer essa borda na parte de baixo da folha. E a mistura um pouquinho de verde com preto e vamos escurecer o centro dessa folhinha menor. Esse é o médio. Vamos fazer a sépala do botão. Então começamos com vamos trabalhar o úmido sobre o úmido. Começa com o verde musgo. Pega um tiquinho de branco com o pincel sujo mesmo do verde e faça umas linhas ainda com a tinta úmida. Agora lava o pincel e carrega no preto puro. E vamos fazer primeiro por baixo do botão uma sombra. Na lateral. E uma misturinha de verde com um pouco de preto vai puxar a sépala. Para fazer esse traço é legal, deixa eu pegar uma folha aqui. Observa que ele começa largo e sai numa ponta bem fininha. Então pega o pincel, quando colocar ele na base, pressiona bem, puxa
e alivia para sair. Então ele vai sair largo no início e a ponta fininha. Ainda com a tinta úmida, carrega no branco. Vamos jogar uma luzinha aqui, ó. Ilumina no centro. Vou reforçar aqui essa borda, definir mais ela. Tá seco e vou dar uma reforçada maior nessa sombra, que eu quero mais profundidade, então eu vou escurecer um pouco mais ela. Vamos criar a sombra agora dessa abóbora, vamos usar o cerâmica. Eu gosto de trabalhar esse jogo de cores que dá um efeito bem bacana nas peças. Sempre eu procuro usar bastante cor uma sobre a outra, justamente para poder dar um efeito legal. Eu estou forçando cerâmica aqui bem na divisão das duas abóboras. Por que eu estou fazendo isso? Como essa está na frente, então ela vai projetar uma sombra na outra. Então essa área eu vou ter que deixar um pouquinho mais escura. A base aqui também, como a abóbora é curvada, então eu tenho que escurecer mais a parte da base dela. Também é escuro. Aqui no centro também eu vou jogar um pouquinho, para dar uma profundidade, um pouquinho dessa cerâmica. Eu só criei uma profundidade, eu não defini um gomo como os outros. Bom, agora vamos voltar para esse enquanto seca esse daqui. Com marrom escuro, vou reforçar a sombra desse lado.
Veja que eu deixei manchas. O sentido da pincelada eu puxei no sentido da abóbora e deixei manchas no meio justamente para dar essa textura da casca dela irregular. Com marrom escuro ainda. Pincel liner, eu vou pegar um pouquinho da tinta verde musgo e vou deixar ela bem aguada, com bastante transparência, e vou fazer umas linhas em cada pétala da flor. Só que eu quero que elas fiquem bem apagadas, tá? Com cerâmica, eu vou dar uma sujadinha aqui no pistilo. Enquanto seca aqui, agora eu vou voltar para a madeira de novo. Com o mesmo pincel liner, eu estou usando o 0422 da Condor. Eu acho esse pincel bacana pra caramba. Ele termina numa ponta bem fininha. Às vezes você pega um liner que ele tem a ponta grossa. Agora esse aqui eu super indico ele, que é muito bacana. Com tinta preta, a gente vai separar as tábuas. Então a tábua, não faça uma linha totalmente reta. Cuida, não faz uma linha certinha. Pressiona ela no meio para ficar irregular mesmo. A divisão da madeira do tampo também é a mesma coisa. Com preto. Uma coisa que você tem que atentar é com isso aqui, ó. O tampo está em ângulo, só que a frente dele não tá. Então essa linha tem que ser na vertical e a linha do tampo tem que estar em ângulo. Por causa da perspectiva. Marrom escuro. Hidrato o pincel, carrego a tinta, descarrego e já vou esfumando com água. Com essa cor agora, eu vou escurecer a sombra e vou subir com ela aguada, dando batidinha para criar um efeito na textura da casca da abóbora. Veja que eu não esfumei muito, eu deixei de propósito os pontinhos. Descarrega a tinta e vem fazendo pontinhos de novo. Vai batendo o pincel para criar o efeito da textura.
Aqui em volta do talo também a gente vai dar uma reforçada na sombra. Então descarrega tinta, bastante tinta. E já vamos esfumando. No nosso afundadinho aqui no meio eu vou escurecer também. Sempre seguindo o mesmo esquema, as batidinhas, né? Vamos fazer esse talo. Vai lá com o preto. A gente vai fazer todo o fundo, só vou trocar de pincel, porque está um pouco grande. Preenchi o fundo todo com preto. Agora eu só vou limpar o pincel sem lavar ele. Carrego com o branco e já vou iluminando. Sem secar o preto. O úmido sobre o úmido. Define a bordinha de cima do corte, né, do talo. Então vocês viram que eu fiz todo o talinho úmido sobre úmido só. Aproveitar que eu estou com esse pincel e o preto, eu vou misturar um pouquinho para deixar um cinza bem escuro. E já vou fazer esse galho aqui de cima. Então o mesmo esquema que eu expliquei antes, pressiona no início e vai aliviando para a ponta. Eu quero deixar um pouquinho, um tom mais esverdeado esse galho. Agora eu pego úmido sobre úmido, carrego no verde musgo de novo, ilumino ele. Dou uma pincelada em cima com verde. Observa que eu não chapei tudo com verde. Eu só criei um tom esverdeado em cima do cinza. E agora eu vou botar uma luzinha bem suave, carregando o pincel sujo, sem limpar mesmo, carregando no branco. Para os fiozinhos fininhos, esses cipózinho que tem, eu vou usar um pouquinho do verde musgo com um pouquinho de preto, para não ficar tão claro, e o pincel liner. Uma dica é vocês não riscarem esse cipózinho na hora que transferir o desenho, porque daí fica muito difícil de passar exatamente por cima, e sendo assim você pode ficar livre para trabalhar o pincel. Da outra abóbora eu vou fazer o fundo com verde musgo. Mesma coisa aqui, pressiona e alivia.
Vou pegar o pincel um pouquinho de preto e vou escurecer as laterais desse talo. Um pouquinho nesse. Agora com o liner, ainda com a tinta úmida, eu vou pegar um branco sujo de verde para poder iluminar. Disse, né? Não precisa riscar ele para poder trabalhar com o pincel bem solto. Uma dica para trabalhar traço longo assim, curvo com o pincel liner, é você trabalhar com ele em pé. Se você trabalhar com ele em pé, você consegue fazer curva perfeita. No caso, se você deitar ele, vai acontecer dele deslizar e alargar, você não consegue um traço tão fino. Então toda vez que for fazer uma linha longa e fininha sempre, então é o pincel em pé sempre. Outra coisa legal para você ficar com o pulso firme também é sempre apoiar com o dedinho na base, que daí ele mantém a tua mão suspensa e você consegue fazer o traço sempre na mesma espessura. Secou, vamos finalizar essa abóbora agora. Então eu volto com esse pincel maior, redondo, e a tinta tabaco. Agora eu só vou fazer com essa cor assim, nas áreas mais escuras. Deixei uma beirinha ali sem encostar, que é esse relevo do gomo da abóbora. Aqui na divisão com a flor, eu vou escurecer bem porque tem a sombra projetada da flor em cima da abóbora. Vou escurecer só desse lado aqui, só do lado direito. Para isso aqui não ficar tão saliente, o que eu faço? Eu deixo aguado a tinta e dou uma sujadinha, que ele não salta tanto. Agora vamos para essa, a mesma cor ainda, é o tabaco, né? E fazer a sombra projetada dessa em cima da abóbora laranja. Vou forçar um pouquinho mais a sombra aqui embaixo também. Aqui em cima só vou começar, mas não vou até embaixo, tá?
Agora eu vou dar uma iluminada na emenda de cada madeira com o pincel médio e a tinta essa do fundo, que é a soft, verde soft. Deixa a tinta bem aguada e passa na lateral bem suave. Se ficar muito forte, nada contra passar o dedo assim, ó, para suavizar. Às vezes o dedo funciona com pincel mop. Agora eu vou dar um pouquinho mais de profundidade no meio da folha com o tabaco de novo. Folha, tornei a falar folha, né? Flor. Não sei porque que tô achando que a flor é folha. Pincel liner e a tinta amarelo ouro. Eu vou definir a bordinha da flor. Agora acertei. Pincel liner ainda e a tinta tabaco. Eu vou definir aqui essa bordinha aqui. Jogar uma sombrinha leve aqui. Também tem uma sombra. Volto com o pincel médio de novo e a tinta verde musgo. Vamos fazer os talinhos das folhas. Então, tem um aqui. Ele vai entrar na folha. Ainda com o pincel úmido, carrega no branco. E já ilumina. O mesmo esquema que fizemos lá em cima. Só cuidado com esse início aqui, ó. Porque como ele está em abóbora, ele não pode ser muito claro. Então, joga um pouquinho de preto saindo embaixo, que já ajuda. Aqui tem outro que entra na folhinha pequena, já ilumina em seguida. Uma coisa que vocês têm que observar é aqui, ó, o talo, ele tem que juntar com a nervura da folha, tá? Então eu vou aproveitar que esses aqui estão úmidos ainda e já vou iluminar eles. Escurece o início com preto.
Agora o pincel liner de novo e a tinta verde musgo com um pouquinho de branco. Vamos fazer o cipózinho. Agora com o preto eu vou definir um pouquinho as bordas dessa folha. Então eu venho com ele aqui. Observa que eu não estou fazendo uma linha inteira, eu só estou depositando a tinta aos pouquinhos e deixando falhado. Para realçar um pouco mais a abóbora, eu joguei um pouco de neon, tinta neon. Então, como é uma tinta que não tem muita abertura, você pode passar sem medo em cima. Ela não vai atrapalhar o efeito da luz e sombra embaixo. Ela só vai realçar a cor. E na área de luz eu usei o neon amarelo.